Esse é o primeiro vídeo do novo quadro do canal, Histórias que o Futebol Não Conta. Hoje já vamos chegar com o pé na porta, rapaz. Flamengo e Atlético Mineiro, Libertadores de 81. Esse realmente foi o maior roubo da história do futebol brasileiro? Aqui você vai saber exatamente tudo o que aconteceu nessa partida e acabar de uma vez por todas com todo esse disse-me-disse que tem por aí, de foi, não foi, era pra expulsar, não era pra expulsar. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Quadro novo aqui no canal, espero que você goste, vai ter muito conteúdo. Peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque vai ter muito mais histórias assim do futebol brasileiro. Mas chega de enrolação, bora pra polêmica que esse aqui vai render. Há quase 42 anos atrás, em 21 de agosto de 1981, Flamengo e Atlético Mineiro disputaram uma partida pela Libertadores, que, meu irmão, os torcedores do Atlético Mineiro até hoje se lembram com revolta, e os do Flamengo ali tentam se defender do que eles acham que foi correto no jogo. Essa partida era um tirateima, né, entre as duas equipes, que elas ficaram no mesmo grupo da Libertadores, né, o grupo 3 daquela Libertadores de 1981, e o primeiro lugar era o único que passava para as semifinais, então o grupo levava direto para as semifinais naquela época. Flamengo e Atlético Mineiro terminaram seu grupo, seus 6 jogos, empatados em número de pontos. O grupo tinha também Cerro Porteño e Olímpia, os dois tinham 8 pontos e as campanhas muito parecidas. Pelas regras daquela Libertadores, a vaga tinha que ser decidida num jogo extra, isso mesmo. Então Flamengo e Atlético Mineiro teriam que disputar uma nova partida para decidir quem passaria para as semifinais. Na fase de grupo, os dois jogos entre os dois times, tanto no Rio de Janeiro quanto em BH, terminaram empatados em 2-2. Aí, meu amigo, a rivalidade entre essas duas equipes já estava acirrada, tá? No ano anterior, em 1980, já tinham disputado a final do Campeonato Brasileiro. E aqui no Maracanã o Flamengo venceu por 3-2, estava lotado o estádio. E também teve muita polêmica nesse jogo. 3 jogadores do Galo não terminaram a partida dentro de campo, foram expulsos. Antes da bola rolar já estava rolando treta. As duas diretorias de Flamengo e Atlético Mineiro estavam forçando a barra para que o jogo fosse no Maracanã, do Flamengo, e a do Atlético queria que fosse no Mineirão. Mas a Conmebol teve que entrar ali para decidir essa disputa e o próprio presidente na época, Teófilo Salinas da Conmebol, decidiu que o jogo seria feito no Serra Dourada, que era considerado um campo neutro. Nenhuma das duas equipes ficou satisfeita com essa escolha. E ó, vou te falar, tá? Essa escolha não foi boa mesmo não. Vocês vão ver aqui, cara. Olha esse gramado. Olha a pintura que fizeram nesse gramado. Não dava para ver nem a bola direito nesse gramado. Sem contar, cara, que tinha uma curiosidade impressionante. Surreal, que eu diria assim. Você não sabe, as dimensões oficiais de um gol de futebol são 2,44 metros de altura e 7,32 metros de largura. O gol, que foi defendido pelo Raul, né, goleiro do Flamengo, tinha 10 centímetros a mais de altura. Ou seja, ele era maior, o gol do lado direito das cabines de TV era maior do que o gol do lado esquerdo. E, cara, isso acontecia toda vez que reformavam o gramado do Serra Dourada. Faziam um aterro e aí o lado esquerdo ficava mais baixo do que o lado direito. Os dois goleiros deram entrevistas na época dizendo que estavam muito preocupados com cobrança de falta, né? Porque tanto o Galo, né, com o Éder, e o Flamengo com o Zico, eles tinham cobradores excelentes de falta, né? Isso para um cobrador de falta, 10 centímetros a mais, realmente pode ser a diferença entre vai na trave e vai no gol, né? O cenário daquele jogo era o seguinte: se ao fim dos 90 minutos os dois times terminassem empatados, a gente teria uma prorrogação de mais 30 minutos e se o empate persistisse, o Flamengo seria declarado o dono da vaga, né? Porque o Flamengo tinha um ataque mais positivo naquela fase de grupos. O Flamengo tinha feito 14 gols, levado 9, ou seja, saldo de 5. O Galo tinha feito 8 e levado 6, estava com saldo de 2. Então, o desempate era só depois do terceiro jogo e da prorrogação do terceiro jogo. Aí o Flamengo ia levar se terminasse empatado. E agora chegamos nele, o ator principal do vídeo, o árbitro José Roberto Wright. E ele tinha sido escolhido para apitar aquela partida como um acordo entre Flamengo e Atlético. Mas assim, a verdade é que a diretoria do Atlético não ficou muito feliz não, tá? Porque ele era carioca, mas acabou cedendo. Porque naquela época,
o Zé Roberto Wright tinha 37 anos e era considerado o melhor árbitro do país. Ele era o melhor árbitro do futebol brasileiro naquela época, considerado pela opinião pública. Ele, inclusive, chegou a apitar uma Copa do Mundo em 1990 e foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o melhor árbitro dessa Copa do Mundo de 1990 e também melhor árbitro do mundo em 1990. E em 2010, o próprio IFFHS também nomeou José Roberto Wright como o melhor árbitro brasileiro de todos os tempos. Ah, IFFHS. Com certeza vocês não sabem o que aconteceu nesse jogo aqui. O jogo começou assim, bem estudado pelas duas equipes. O Atlético Mineiro estava tentando um pouco mais, mas o Flamengo tinha um time que conseguia mais reter a bola. Não estava conseguindo chegar muito na defesa do Atlético, mas ambos os times tiveram chances de fazer gol. O Zé Roberto Wright já demonstrou que ele estava nervoso, ele não estava no seu normal naquele dia, ele estava distribuindo cartão amarelo para jogadores do Atlético. Deu um só para jogador do Flamengo. Um cartão, inclusive, foi logo aos 6 minutos para o Cerezo. E essa é uma história engraçada. O Toninho Cerezo disse que estava jogando aquela partida obrigado. O cara estava sem contrato com o Atlético Mineiro. O futebol era surreal, cara, na moral. A justificativa do Galo para obrigar o cara era que em 79, 2 anos antes, ele tinha sido expulso e ficado 2 jogos fora por suspensão. E aí agora o Galo queria que ele compensasse esses 2 jogos além do contrato. Desses cartões amarelos que o Wright aplicou, tiveram algumas entradas duras, como essa. Ele parecia que ele estava tentando contemporizar, assim, para manter o espetáculo, né? Tipo, eu não vou sair expulsando igual maluco. Mas estava claro que o Wright estava muito tenso e ele estava muito preocupado em manter a imagem dele como assim, a autoridade sou eu vou segurar esse jogo aqui. Ele estava muito preocupado em demonstrar, ele queria ser o centro das atenções, essa é a verdade. O saudoso Tele Santana, que estava na transmissão da Globo, que era o atual técnico da seleção brasileira naquela época, ele comentou o seguinte, abre aspas. Mas é um jogo igual, me pareceu também um pouco mais nervoso nesse jogo aí o Flamengo, nas outras partidas o Atlético mais nervoso, agora reclamando muito os jogadores do Flamengo e parecendo mais nervoso que o Atlético. E realmente o jogo não parecia estar muito tenso, mas essa história mudaria aos 33 minutos de jogo. Reinaldo, artilheiro histórico do Atlético Mineiro, acertou o maior ídolo do Flamengo, Zico, por trás, deu um carrinho aí, vocês estão vendo na tela, levou o cartão vermelho direto. Logo os jogadores do Atlético Mineiro ficaram malucos e foram protestar, né? Pô, expulsão assim do nada. O atacante Palinha chegou a chutar a bola, deu uma bicuda para longe, de raiva, e o Tele nos comentários da Globo disse isso aí, ó. Lamentável, eu achei que o Zé Roberto está mais nervoso que os jogadores, quando devia ser o homem de maior tranquilidade em campo. E uma falta que nós vamos acompanhar o final do jogo, vamos ver, vai ter mais faltas desse tipo na defesa do Atlético, na defesa do Flamengo, e vamos ver se ele usa o mesmo critério. Acho que ele errou, estragando o espetáculo, que até então estava muito bom e até sendo jogado com lealdade. Depois de muito protesto, o jogo seguiu, mas logo depois, aos 34 minutos, 1 minuto após a primeira expulsão, depois de falta marcada em cima do Éder, o ponto e o árbitro se desentenderam ali, o Éder foi tentar cobrar a bola rapidamente, o Wright se meteu no meio, houve uma trombada ali, e o árbitro pegou e expulsou o Éder, meu irmão. Aí, meu amigo, o bagulho esfumaçou de vez, tá? Geral do Atlético começou a invadir o campo, meu irmão, pra reclamar demais com o árbitro. Palinha pedindo pro técnico tirar o time de campo, comissão técnica entrou, dirigente, reserva, pegou fogo no parquinho, meu irmão. Acho que até Gandula invadiu aquele campo ali. A polícia entrou pra tentar acalmar os ânimos, fez uma espécie de cordão de isolamento. Você tá vendo aí? Isso até rendeu uma foto, essa foto aí, ó, que rodou os jornais do mundo todo naquela época. Os jogadores do Flamengo ficaram de boa ali, meu irmão, não se meteram não. Tipo, lavaram as mãos e ficaram ali, ó. Vamos esperar essa confusão passar. A torcida do Atlético ficou enlouquecida, xingando todo mundo, o estádio estava abarrotado, gente. Mais de 75 mil presentes. É o 4º maior público da história do Serra Dourada. E o Reinaldo, nesse momento aí, deu essa declaração aí pro repórter da Globo, que era o Raul. Reinaldo está aqui. Reinaldo, o que houve? O que você está achando disso tudo? Não, eu não estou entendendo o Zé Roberto até agora. O juiz completamente intranquilo dentro de uma partida. Ele está fazendo uma palhaçada num jogo desse que poderia ser decidido tranquilamente. Início de partida, esses juízes brasileiros não estão tendo equilíbrio emocional na partida. Você vê que eles transmitem uma insegurança, um nervosismo a todas as duas equipes. Até a torcida fica exaltada.
E a confusão continuou, polícia dentro de campo, todo mundo reclamando, torcida xingando. E aí vem o vice-presidente do futebol do Atlético Mineiro, que na época era o Carlos Alberto Silva. Ele mandou o time sair de campo, falou, meu irmão, não vamos jogar mais não, sai. Mandou o capitão tirar o time de campo, não vai jogar mais. E aí o capitão foi expulso mesmo, tomou-lhe o cartão vermelho. Na saída de campo ele deu essa explicação aí para expulsão dele. O time sai ou não sai de campo? Não me expulsou ainda porque eu falei pra ele, vamos ver se ele ia compensar tirando um jogador do Flamengo, não me expulsa também. Essa era a versão do Chicão, né? Algumas outras versões naquela época dizem que ele perguntou pro árbitro o seguinte, ó. Quanto que tu recebeu, meu irmão, pra dar esse jogo pro Flamengo? E aí tomou o vermelho. Essa é a história. Enquanto tava a confusão rolando, Palhinha também foi expulso pelo Wright. Parece que ele xingou o Wright. Nesse momento o Atlético Mineiro tava com 7 jogadores aptos a participar do jogo. Já tinha 4 expulsões. E parecia que a partida ia ser encerrada e não ia ter continuação de jogo. Depois que o Wright expulsou o 4º jogador do Atlético, o Éder, que já tinha sido expulso, fora de campo deu essa declaração aí. E o Éder está aqui do lado de fora, Éder. Como é que você viu tudo isso? Você expulso, Chicão expulso, Reinaldo expulso. Primeiramente, uma covardia para esse público que veio aqui, compareceu aqui, está prestigiando. E também um circo, já está tudo armado, é uma palhaçada, um bando de palhaços que armaram isso aí. E esses caras de preto que falam que apita, não apita. Eu não fiz nada, Reinaldo não fez nada para ser expulso. Sem isso eu vou atrapalhar esse público que está aí, que veio prestigiar, não tem condição. E o repórter, que não é bobo nem nada, continuou a entrevista e fez essa pergunta aí, ó. O Atlético tira o time de campo? Quando expulsa 4 jogadores, não tem condição de continuar e vamos sair, só pode acontecer isso. Ou seja, nesse momento aqui, já deu para perceber que os jogadores do Atlético Mineiro não queriam jogar e que eles iam fazer de tudo para que o jogo terminasse, porque eles não queriam jogar. E daí vem a teoria de que os jogadores do Atlético Mineiro provocaram as próprias expulsões a partir da segunda, né? A terceira, a quarta e a quinta foram provocadas, porque desse jeito não ia ter mais jeito, iam ter que acabar o jogo, porque o mínimo de jogadores em campo para se ter uma partida são 7 jogadores de um time só, né? E os jogadores do Atlético estavam forçando a própria expulsão para que o jogo acabasse. O vice-presidente de futebol do Atlético Mineiro também deu uma declaração oficial dessa vez. Não foi aquela que a gente ouviu de relance, assim, ele mandando o Chicão tirar os jogadores de campo. Ele foi nos microfones da televisão e falou isso aí, ó. Posição do Atlético agora. O Atlético vai se retirar de campo em protesto pela manobra baixa que, infelizmente, o Zé Roberto Rade praticou aqui para a grandeza do futebol carioca. Me perguntaram agora há pouco o que eu pediria ao presidente Figueiredo, que ouve, que está assistindo essa partida. Eu pedi a ele que, pela grandeza que eu sei que ele tem de brasileiro, que ele pratique dentro do futebol brasileiro o que, felizmente, para a salvação nacional, foi praticado na Revolução de 64. Que, infelizmente, o futebol brasileiro não foi atingido por essa Revolução Salvadora. Ainda é tempo, presidente. Vamos cuidar disso. Meu irmão, o cara pediu intervenção militar no futebol, cara. Caraca. Na moral, o jogo tava louco nesse nível aí. Dirigente pedindo intervenção militar no futebol. E no meio dessa confusão toda aí, o único jogador do Flamengo a se manifestar oficialmente nos microfones da TV foi o Júnior, que hoje em dia é comentarista da TV Globo, né? Lateral esquerdo Júnior, deu a seguinte declaração. Eu acho que principalmente pelo fato dele já ter repreendido o time do Atlético desde o começo, por questão das faltas, sabe? Eu acho que ele está com toda a razão. Eu acho que só assim ele vai acabar com esse tipo de violência. Os jogadores estavam provocando, ele estava avisando. O Éder falou para ele que ele ia pagar muito caro pela expulsão do Reinaldo e ele expulsou. Quem está de fora não está sabendo. Nós que estamos aqui, principalmente, temos que dar uma força, que é com isso que vai acabar a violência. Porque se não tivesse tomado uma providência como essa, justamente o jogo iria descambar para a violência. Pô, qual foi, Júnior? Eu te respeito demais, mas você me falar que uma ação preventiva para que o jogo não descambasse para a violência seria expulsar 2, 3, 4 jogadores do Atlético, aí, cara, eu vou discordar de você. Quando você diz que se ele não tivesse expulsado 2 jogadores, o jogo descambaria para a violência, aí você tá fazendo exercício de futurologia, né? Se descambar para a violência, aí expulsa, mas, pô, é o que isso aqui? Minority Report, aquele filme lá que os caras prendem as pessoas antes de cometerem um crime? O Atlético Mineiro começou a receber informações de que se ele não voltasse para campo, ele poderia tomar a punição da Conmebol. E aí os caras começaram a repensar, pensaram em voltar para o gramado. Mas o Wright estava tão perdido que ele chegou a afirmar categoricamente, inclusive aos repórteres da partida, que não ia ter mais jogo não, que tinha acabado. Olha aí. Valeu. O Raul conversando com o Zé Roberto Wright. Tá tentando explicar o que houve.
Ele está dizendo que está querendo que o campo seja liberado, que ninguém mais fique em campo a não ser o trio de arbitragem e os jogadores, para ele então decidir. Ele já tinha feito sinal para mim que o jogo tinha terminado. Agora ele conversou com o João Leite e parece que reconsiderou a posição dele. Vamos ver. Para completar essa história toda, o que deixa a situação mais absurda ainda, o Wright expulsou o banco inteiro do Atlético Mineiro. Isso mesmo, foi o banco inteiro. Foi jogador, massagista, médico, técnico, foi todo mundo pro vestiário aí, expulsou geral. Só sobraram 2 jogadores no banco, porque o Atlético já tinha feito uma substituição, né? Fernando Roberto e Marcos Vinícius entraram e se livraram de serem expulsos no banco, né? E aí, depois de 30 minutos de confusão, a partida recomeçou. 11 do Flamengo contra 7 do Atlético Mineiro. Mas o duelo não ia muito longe não, tá? O jogo recomeçou, Toninho Cerezo recuou pro goleiro João Leite, que deu-lhe uma bicuda assim, sem direção para fora e já caiu no gramado, alegando lesão. O massagista, que ainda estava no campo, não tinha ido pro vestiário ainda, entrou em campo e o Wright, cara, o Wright naquele dia estava tão em outro planeta que ele não deixou o atendimento acontecer de forma correta e ainda recomeçou o jogo com o massagista dentro de campo atendendo o goleiro. Várzea, total. Nesse momento, o zagueiro do Flamengo, Moser, deu uma entrada surreal no Fernando Roberto, que tinha acabado de entrar, né? E era muito para vermelho esse lance. O Wright cagou. Nem cartão amarelo ele deu. Pô, Wright, aí fica difícil de se defender, né? E depois dessa entrada aí, ficou mais um do Atlético caído. Ele parou, foi na direção do goleiro. E, meus amigos, pasmem, ele não deixou entrar a maca. O cara tava lá dizendo que precisava da maca e não deixou entrar, não. É óbvio que era migué do goleiro do Atlético Mineiro. Óbvio. Mas, caraca, o árbitro não tem que decidir, não. Se o cara tem que ter atendimento ou não. Dizem que ele não deixou o goleiro sair na maca, porque se o goleiro saísse, o Atlético ia ficar com 6. Mesmo na maca, ia ficar com 6 e não pode ter jogo com 6, né? Mas, vai, isso não existe, cara. Você tem que deixar o goleiro ser atendido, pô. Os jogadores do Atlético ficaram malucos, pô, obviamente, né? E aí outra confusão. E aos 65 minutos do primeiro tempo, exatamente, o primeiro tempo já estava com 65 minutos. 2 minutos de recomeço de jogo. 2 minutos. O Osmar Guarnelli reclamou do não atendimento ao goleiro e levou o 5º cartão vermelho do Galo. E aí, meu irmão, encerrou de vez a partida por falta de jogadores. A torcida do Galo enlouqueceu de vez. A torcida do Flamengo também não gostou. E começaram a xingar pleno nos pulmões o Wright. O próprio telão do Serra Dourada começou a pedir: calma, pessoal, mas não adiantou muito não. O foguetório começou para tudo quanto é lado, as 2 torcidas revoltadas pedindo dinheiro de volta, botou até fogo na arquibancada ali. E no final de tudo, o Wright ainda teve a coragem de dar uma declaração em entrevista à Rede Globo na saída do campo. E CBF, vamos acabar com essa censura aí aos árbitros de futebol, hein? A gente quer ouvir o que esses caras têm a dizer sobre os lances capitais que mudam resultados dos nossos times, cara. A gente tem, como torcida, como consumidor, a gente tem direito a saber isso. Mas o Wright falou exatamente isso aí, ó. Zé Roberto vai falar, Rede Globo Televisão. Fazer o que fez, com instrução vinda de fora, isso é o fim do futebol brasileiro. Um espetáculo que todos compareceram. O público vem em massa para ver o antifutebol, para ver uma vergonha. Isso só faz denegrir a imagem do nosso futebol. Lamentavelmente, isso já não é a primeira vez que acontece. Essa equipe veio a campo a fim de não jogar futebol. Lamentavelmente, eu tentei levar o espetáculo até o fim, fazendo com que os jogadores respeitassem a minha autoridade. Não quiseram jogar, dando pontapé, ofensas e outras coisas mais. E ainda no fim, culminando com essa palhaçada que tentaram fazer e que eu acabei. Isso é uma vergonha para o futebol do Brasil e eu não tenho mais nada a fazer. Muito obrigado, hein? Pô, cara, eu já retiro o que eu disse. Pra escutar árbitro falando isso aí que o Wright falou, é melhor não ter entrevista mesmo não. Deixa pra lá, CBF, esquece o que eu falei. Tá de sacanagem, Wright. Tu tá de sacanagem. Quem acabou com o jogo foi você, rapá. Por essa entrevista a gente consegue perceber 2 coisas. Uma, quando ele fala que não é a primeira vez desse time, claramente ele já tinha um pré-julgamento sobre o time do Atlético Mineiro, né? E ele entrou com isso na cabeça, tipo assim, esse time aí, os caras não respeitam a arbitragem não. E 2, ele achava que era a figura central do jogo. Ele é egocêntrico nesse nível. E os jogadores, segundo ele, não estavam querendo jogar e respeitar a autoridade dele. E aí por isso ele resolveu sair marretando cartão vermelho em todo mundo. O que é isso, cara? E o Wright demonstrou esse ar egocêntrico ao longo dos anos. Em alguns momentos, em 81, naquele mesmo ano, em setembro, ele saiu da Federação Carioca e foi para a Federação Gaúcha. E aí, essa foi a declaração dele aí, ó.
Tá na tela. Eu sou a atração. Ele estava se referindo ao fato de que lá no Sul, né, no estadual, o time jogos pequenos que ele apitou, a galera enchia o estádio para ver o Wright apitando. Nessa mesma entrevista, que foi ao Marcelo Rezende, 81, o Wright relembrou essa polêmica do jogo e falou assim: quando eu entro em campo, o jogador já pensa, o Wright expulsa. É melhor nem olhar para ele. Galera, assim, eu vi o jogo, tá? O jogo em si não estava violento, estava até muito disputado, os caras querendo competir a cada bola. Normal, os caras estavam disputando uma vaga em semifinal de Libertadores. Estava disputado, mas não estava desleal o jogo. O próprio Tele Santana falou isso na transmissão. O fato, cara, é que o Zé Roberto Wright estava muito nervoso. Deu para perceber que ele estava muito tenso, ele não soube levar o jogo. E quando ele tomou a decisão errada de expulsar o Reinaldo, ali, cara, ali ele perdeu o jogo, perdeu o controle, perdeu a mão, perdeu tudo. E estragou um jogo. No ato mais sem noção ainda, ele expulsou o Éder, que deu uma trombada nele num lance assim, casual, né? O Zico chegou a falar em entrevistas muitos tempos depois que o Éder ameaçou o Wright naquele momento. Aí isso daí eu não posso avaliar, né? Porque eu não estava dentro do campo, mas pelo que eu vi, né? E vocês viram aí também, o cara só estava querendo pegar a bola para cobrar rápido. Mas é lamentável, né? Lamentável. O pior de tudo é que nós, que somos amantes do futebol, ficamos sem um jogo que provavelmente teria entrado para a história por outro motivo, né? Gols de craques, um jogaço, tinha Zico, tinha Reinaldo, tinha Éder, tinha Júnior. Enfim, ficamos sem, né? O jogo então terminou 0-0 em campo, mas o Flamengo levou a vitória por WO. Isso só foi confirmado alguns dias depois por um tribunal da Conmebol, então oficialmente ficou 3-0 para o Flamengo, né? É o placar de um WO. E aí o Flamengo conquistou o primeiro lugar na chave, foi o campeão do Grupo 3 e seguiu firme para o título que viria em 1981 e depois seria campeão mundial também o Flamengo, né? Galera, os ecos desse jogo até hoje são muito firmes, né, e presentes. A torcida do Atlético lembra até hoje com muita amargura desse jogo. Aquilo ali, aqueles anos de 80 e 81 foram os 2 anos que geraram essa rivalidade interestadual que existe entre Atlético e Flamengo. Os atleticanos chamam de o maior roubo da história do futebol. Mas vamos lá, vamos ao que eu realmente acho depois de tudo isso que eu contei aqui, vamos à conclusão. Eu não acho que o Wright tenha entrado em campo comprado, que ele tenha entrado em campo mal intencionado, que ele tenha falado assim, não, vou ferrar com o Atlético Mineiro e vou fazer com que o Flamengo passe. Bom, então daí já parte que eu não acho que foi um roubo. O que eu acho é que foi um árbitro que estava despreparado para aquela partida. Mesmo ele sendo considerado na época o melhor árbitro de futebol do país, ele não soube lidar com a partida. Essa é a verdade. Wright, você não soube, cara. O cara estava muito nervoso, ele estava despreparado, ele quis ser o centro das atenções e ele acabou metendo os pés pelas mãos e expulsou o cara de uma forma injusta, na hora errada, gerou protestos, depois o cara esbarrou nele, ele também expulsou, e aí, meu irmão, acabou com o espetáculo. Isso foi o resultado de um árbitro ruim, não foi um resultado de um ladrão, foi o resultado de um incompetente. O Wright depois viria a ser considerado o melhor árbitro da Copa de 90. Eu não vi todas as arbitragens da vida do Wright. Provavelmente ele pôde evoluir e melhorou, mas talvez até antes dessa partida ele tenha tido ótimas partidas, mas nessa partida ele foi incompetente. E atleticanos, vocês têm toda a razão de reclamar muito desse jogo, que foi uma coisa assim, tipo, escancarado os erros que aconteceram, né, nessa partida. Vocês realmente foram muito prejudicados. Um jogo histórico, aquele time do Galo tinha condições de ser campeão daquela Libertadores, que o Galo só veio a ganhar em 2013, né, com a geração do Ronaldinho Gaúcho. Mas aquilo ficou e vai ficar marcado para sempre. Mas e aí, rapaziada? O que você achou desse caso? Foi roubo ou não foi roubo? Se vocês discordam de mim, coloca aí no comentário o que vocês acham. Todos os comentários, com respeito, serão muito bem-vindos. Eu vou ler todos, o que eu puder eu vou responder também. Me falem também quais histórias vocês querem ver aqui no canal, que eu vou destrinchar tudo e vou acabar com todas as polêmicas, disse-me disse. Aqui vocês vão saber tudo para poder formar a própria opinião de vocês. Estou só começando, então até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falou!